Bem-vindos! Hoje a gente vai falar de axiomas de separação. O que acontece é o seguinte: a gente às vezes, por algum motivo, gosta de separar pontos do espaço topológico por abertos, né? Um exemplo, assim, eu acho mais próximo que vocês têm, é justamente do espaço métrico, que você, dados dois pontos distintos, você consegue uma bola pequenininha em torno desse, uma bola pequenininha em torno daquele. É só escolher o raio da bola menor do que a metade da distância entre os dois, que você vai ter uma bola aqui e uma bola aqui. Essas bolas não se interceptam, né? Então isso é um jeito de separar pontos. E a gente viu que isso implicava, lá no caso dos espaços métricos, que o limite da sequência, e vai implicar em todos, sempre que você tiver isso, o limite das sequências não pode ser igual. Eu não posso ter uma sequência que converge para A e para B ao mesmo tempo, porque elas têm vizinhanças que o cara, se entrar em uma, ele tem que sair da outra, né? Bom, eu queria começar essa coisa de axiomas da separação com axiomas de separação com uma definição que eu nem vejo muito por aí, mas que é o seguinte: eu vou dizer no espaço topológico que dois pontos são indistinguíveis quando a gente, com a topologia, não conseguir diferenciar os dois, né? O que significa isso? As vizinhanças de A e as vizinhanças de B são as mesmas, né? Por exemplo, se você tem uma função que sai daqui e vai para algum lugar, se você pegar o A e trocar com o B, pegar o f de A vai para um lugar, o f de B vai para outro, você troca os dois, não faz diferença nenhuma, né? Se a função era contínua, ela vai continuar contínua, porque as vizinhanças são iguais, e se ela não era contínua, ela vai continuar sem ser contínua, né? Assim, não dá para distinguir esses dois pontos do ponto de vista topológico, né? A mesma coisa se você tiver uma função que vai para cá, então a função f de x, aí, né, o f de um x lá igual a esse ponto A. Se você trocar e botar f de x igual a b, dá na mesma, porque o que você vai ter que conferir é que a imagem inversa das vizinhanças, só que é a mesma, né? Então esses pontos não dá para distinguir. Eu gosto de falar assim em termos de vizinhanças, mas você pode falar em termos de abertos também, né? O que significa os dois pontos serem indistinguíveis? Nunca vai ter um aberto que contém um e não contém o outro. Todos os abertos que contiverem um dos dois tem que conter os dois, certo? Então, eu falei em axiomas de separação, esse é um exemplo de uma não separação, né? Esses pontos são indistinguíveis, né? Bom, eu vou devagarinho falando dos axiomas de separação. Vou começar com o mais simples, na minha opinião, é o Hausdorff, que é aquele que você já está acostumado, né? Pega dois pontos, você consegue separar os dois por vizinhanças disjuntas. Não, mas eu vou numa ordem um pouco mais axiomática, assim. Não sei se vai ficar muito bom. Vou começar com esse aqui, ó, bem simplesinho. Um espaço topológico, a gente vai dizer que ele é do tipo T0, ou que ele satisfaz o axioma de separação T0, quando todos os pontos desse espaço forem distinguíveis, ou seja, não tiver nenhum par de pontos indistinguíveis, né? Aqui, quando eu digo pontos, são pontos distintos, né? Porque um ponto dele mesmo é indistinguível, né? Bom, isso significa que dois pontos distintos não podem ter vizinhanças iguais. Assim, algumas vizinhanças sim, mas o filtro de vizinhanças dos dois tem que ser diferente, né? Um exemplo bem simples disso aí é assim. Então aqui um espaço topológico só com dois pontos, né? Os dois pontos indistinguíveis só tem dois abertos, né? O vazio e o espaço todo, né? Aqui eles são distinguíveis, porque tem uma vizinhança de B que não é vizinhança de A, né? Repara aqui que a única vizinhança de A é o x todo. E a vizinhança de B aqui, ela tem só o B e tem o espaço todo, né? Então tem uma inclusão, o conjunto de vizinhança de A está contido
propriamente nas vizinhanças de B, mas não são iguais, né? Esse vai ser o próximo. Mas antes de passar para o próximo, eu quero olhar para isso daqui em termos de abertos. Eu estou falando de vizinhança, quero olhar em termos de abertos, em termos de fechados, né? Em termos de abertos, significa assim, ó, pega 2 pontos do espaço. Significa que ou tem um aberto que tem um e não tem o outro, ou tem um aberto que tem o outro e não tem um. Porque quando eu falo pega 2 pontos, normalmente eu digo assim, pegue pontos A e B, né? Pegou um ponto A e um ponto B. Não precisa ter um aberto que contém A e não contém B. Pode ser um aberto que contém B e não contém A. Então, você não escolhe qual dos dois que tem a vizinhança que não contém o outro, né? O que vai acontecer é que um deles tem uma vizinhança que não contém o outro, certo? Diferente de você dizer, pegue 2 pontos A e B e o B vai ter uma vizinhança que não contém o A. Esse é o próximo, estou me adiantando. Mas isso é com abertos. Então, assim, um dos dois tem uma vizinhança que não contém o outro, né? Então, um dos dois tem um aberto, por quê? Porque o interior de uma vizinhança é um aberto, né? Os abertos são uma base para as vizinhanças, então você pode falar isso aqui em termos de abertos. Existe um aberto que contém um deles e não contém o outro, né? Agora, em vez de falar só em termos de abertos, olha só, vou transformar esse aberto aqui, pegar o complementar dele e transformar num fechado. Só que assim, eu desenhei o fechado menorzinho aqui e tal, porque acho que a imagem que a gente tem é essa, né? Mas o que acontece é que, dados 2 pontos, tem um fechado que contém um deles que não contém o outro, né? O complementar desse fechado é o aberto que contém o outro e não contém o um, né? Então dá para falar isso com fechados também. Tem um fechado que contém um e não contém o outro. Eu não sei qual, mas dados 2 pontos, um deles tem um fechado que contém ele e não contém o outro, certo? Isso é T0, um espaço CT0 significa isso, né? Vou passar para o próximo. T1. T0, as vizinhanças não podiam ser iguais, né? De nenhum par de pontos. T1, uma não pode estar contida na outra, né? Quando a gente dá um nome assim, é que assim, nem esse pode estar contido naquele, nem aquele pode estar contido nesse, né? Porque isso vale para todos os pontos A e B, né? Então, se eu trocar os papéis, também não vale, certo? Então, a gente vai dizer que o espaço ele é T1 quando isso acontece. Nem um sistema de vizinhança está contido em um, nem está contido no outro. No exemplo que a gente deu para o espaço T0 agora há pouco, isso não acontecia, né? Quer dizer, a inclusão acontecia, porque a vizinhança de A aqui, ó, é o X todo, né? E a vizinhança de B é o X todo e mais alguma coisa. Então, a família de vizinhanças de A estava contida na família de vizinhanças de B, né? Um exemplo simples que satisfaz isso daqui, de um espaço T1, é assim. Ficou um pouquinho complicado aqui o exemplo, mas o importante é o seguinte, cada ponto que você pegar aqui, ele vai ter uma vizinhança que não é vizinhança dos outros pontos, né? Aqui só tem abertos, todas as vizinhanças são abertas, certo? Mas, olha só, o ponto A, ele tem uma vizinhança, que é essa verde aqui, que não é vizinhança desse, nem vizinhança daquele, né? O ponto A tem essa vizinhança vermelha, que não é vizinhança nem do verde e nem do B, né? Todos eles, aqui é a mesma coisa, ele tem uma vizinhança que é só ele, então não é vizinhança de mais ninguém, né? O azul tem uma vizinhança que é só ele, não é vizinhança de mais ninguém, né? Isso com vizinhanças fica assim, não está contido, né? Dá pra gente falar isso com abertos. Deixa eu apagar isso aqui e já botar tudo logo. Fica assim, olha só. Existe um aberto que contém o ponto A, que não contém o ponto B, né? Aqui, como a gente está dando nome, se você trocar os nomes, vai ter uma vizinhança também aberta de B que não contém o ponto A. É mais parecido com o que a gente desenhou aqui, né? Cada pontilhadinho daquele era um aberto que não continha alguém, né? Então, com abertos, fica assim, dados 2 pontos, sempre vai ter um aberto que contém um e não contém o outro, e um aberto que contém o outro e não contém o um, certo? Quando você fala dados 2 pontos,
Aí você precisa falar que tem um aberto aqui, um aberto lá, que não contém esse e aquele, né? Se eu dizer assim, dados pontos A e B, tem sempre um aberto que contém o ponto A e não contém o ponto B. Aí o contrário vale também, né? Porque você pode chamar o B de A e o A de B, certo? Então, é um pouquinho diferente do T0, mas se você não formular direito, você acaba transformando isso aqui no T0, sabe? Certo? No T0 era, dados dois pontos, tem algum deles que tem um aberto que não contém o outro. Esse aqui não. Dados dois pontos, um deles contém um aberto que não contém o outro, e o outro também contém um aberto que não contém o 1, certo? Isso é o T1. E tem um outro jeito muito bacana de falar que um conjunto é T1, usando operação de fecho. Olha só. Olha só. Eu peguei um conjunto unitário, só o ponto B, né? Nesse espaço aqui, para qualquer ponto, mas em específico para o B, as vizinhanças dos outros pontos nunca são vizinhanças de B, né? Em particular, se você pegar uma vizinhança aberta, significa que você tem uma vizinhança de A que não tem interseção com o conjunto B, né? Certo? Ok? Então, isso significa que, fora B, nenhum outro ponto está no fecho de B. O único ponto que pode estar no fecho de B é o próprio B. Porque qualquer outro ponto tem uma vizinhança aberta e o B não está lá dentro, né? Que não tem interseção com esse conjunto aqui. Ok? Então, quando o espaço é T1, vale essa igualdade aqui, ó. Os conjuntos unitários são fechados. Certo? E, na verdade, dizer que os conjuntos unitários são fechados é dizer que ele é T1, né? Por quê? Como é que faz a volta aí? Pega um ponto B qualquer, né? O complementar dele é uma vizinhança de todo mundo que não é uma vizinhança de B. Então, todo mundo tem uma vizinhança que não é vizinhança de B. Certo? Então, esse axioma T1 equivale a dizer que os conjuntos unitários são fechados. Certo? Vamos agora para o mais famoso de todos, o axioma T2, que é o Hausdorff. A gente vai dizer que um espaço topológico ele é de Hausdorff, ou satisfaz o axioma de separação T2, quando dados dois pontos distintos quaisquer, você conseguir uma vizinhança de um ponto, uma vizinhança do outro ponto, e essas vizinhanças não têm interseção. Se você conseguir isso para todo par de pontos distintos, você vai dizer que o espaço é Hausdorff, certo? Isso eu falei com vizinhanças, mas claro, funciona com abertos, né? Porque se você pegar o interior dessa vizinhança é um aberto. Então, se você tem duas vizinhanças disjuntas, né? Uma vizinhança de A e uma vizinhança de B disjuntas, então o interior deles também é uma vizinhança, são vizinhanças disjuntas, né? Então, isso aqui dá para você formular com vizinhanças e dá para você formular com abertos, né? Isso é muito comum. Agora eu queria mostrar de um outro jeito que não é tão comum. Eu queria fazer o seguinte, deixa eu chamar esses caras de A e B aqui. Pronto, só para botar um nome aí, né? Bom, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar essa vizinhança aberta aqui de B e eu vou pegar o complementar dessa vizinhança aberta, né? O que vai ser o complementar de um aberto? Um fechado, né? Então eu vou ter um fechado que não contém o ponto B. É isso que eu vou ter. Eu vou redesenhar, em vez de fazer um monte de risco aqui, eu vou desenhar para ficar melhor um pouco. Então tá aqui, eu desenhei assim, mas assim, é o complementar daquele conjunto lá, né? Mas a imagem que eu quero ter na cabeça é de um fechado, não é um fechado qualquer, é um fechado que contém um aberto que contém o ponto A, né? Como é que você chama mesmo um conjunto que contém um aberto, que contém o ponto? É uma vizinhança, né? Então, esse carinha aqui, que é o complementar daquele aberto lá, é uma vizinhança fechada do ponto A, certo? Então, peguei o ponto A, peguei o ponto B, qualquer um ponto diferente de A, e eu tenho uma vizinhança fechada de A que não contém o ponto B. É exatamente isso
que é o T2, né? Você conseguir um aberto que não tem interseção com esse aberto, é a mesma coisa que dizer que o complementar dele é um fechado que é vizinhança de A, porque contém esse aberto, certo? Então, para todo ponto A, você pega um ponto B lá fora e você tem uma vizinhança fechada de A que não tem interseção com B, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar essas vizinhanças fechadas do ponto A, eu vou usar essa notação aqui. As vizinhanças fechadas do ponto A, certo? O que a gente está dizendo? Que para todo ponto que não é o ponto A, sempre vai ter uma vizinhança fechada que não contém esse ponto. Olha, então se você pegar a interseção de todos eles, vai dar o quê? A interseção de todos eles. Primeiro, o A está lá, né? Porque esses conjuntos todos contêm o ponto A. Nenhum outro ponto está lá, porque sempre tem um cara que não está lá, né? Sempre tem uma vizinhança fechada de A que não contém o ponto B. Então é isso, olha só. Um conjunto, quer dizer, um espaço topológico, ele é de Hausdorff quando a interseção de todas as vizinhanças fechadas de um ponto der só esse ponto aí, certo? Então, para você que já conhecia um pouco de topologia, já sabia dessa coisa de Hausdorff e tal, não falei para você que eu ia mostrar como você nunca viu antes? Certo? Então esse é um jeito de falar. Ele é Hausdorff quando a interseção de todas as vizinhanças fechadas, não são todos os fechados, hein? São todas as vizinhanças fechadas do ponto A. A interseção de todas elas dá só o A, certo? Então isso é Hausdorff. Vou passar para o próximo. Ah, não, antes de eu passar para o próximo, tem uma relação de inclusão aqui, né? A relação é essa aqui, né? Nesse daqui, nenhum ponto era... Nenhum par de pontos era indistinguível, né? Só se fosse o mesmo ponto, né? Esse era o T0. Então, dados dois pontos, sempre tinha um aberto que continha um e não continha o outro, ou um aberto que continha o outro e não continha o um, né? O T1 é parecido, só que dados dois pontos, sempre tem um aberto que contém esse e não contém aquele, e um aberto que contém aquele e não contém esse. Esse é o T1, né? E o T2 não só você consegue esses abertos, mas você consegue eles disjuntos, certo? Então tem essa relação de inclusão aqui, todo o espaço topológico. Esse aqui é meio estranho falar inclusão, porque isso aqui não é conjunto, né? Mas você tem um espaço topológico que ele é Hausdorff, então ele é T1. Se você tem um espaço que é T1, então ele é T0, certo? Vamos para o próximo. Esse aqui é um pouco parecido com Hausdorff, só que agora a gente, em vez de ter dois pontos, tem um conjunto fechado e um ponto que não está nesse conjunto fechado, né? A gente vai dizer que um espaço topológico é regular quando eu conseguir vizinhanças disjuntas desses dois caras aí, né? Como assim vizinhança, né? Porque eu falo vizinhança de ponto e não de um conjunto, mas é um conjunto que tem que ser vizinhança de todos eles ao mesmo tempo, né? Com abertos fica mais fácil de falar, né? Eu quero um aberto que contenha esse fechado, um aberto que contenha esse ponto e que esses dois abertos sejam disjuntos, certo? A gente diz que esse espaço é regular. Às vezes, quer dizer, é comum no começo quando você vê isso aqui, pensa logo, se ele for regular, ele vai ser Hausdorff, né? Porque se no lugar desse fechado aqui você considerar só o ponto, porque só o ponto é fechado, né? Não, né? Um conjunto unitário nem sempre é fechado, né? Então, pode ser que o espaço seja regular e não seja Hausdorff, ok? Então, para ele ser Hausdorff, ele precisa separar dois pontos. Para ele ser regular, ele tem que separar qualquer fechado de um ponto, né? E aí fica parecendo que ele separa dois pontos, porque no lugar desse fechado aqui você pega um ponto, né? Mas a gente viu que nem sempre o conjunto unitário ele é fechado, né? Então isso aqui não implica que separa pontos, certo? Fica a cargo seu aí de dever de casa encontrar um exemplo de um espaço que seja regular, mas não seja Hausdorff, certo? Essa nomenclatura regular, T0, T1, eu acho que foi unificada aí há pouco tempo. Na apostila de vocês está diferente um pouco disso. Está trocado lá o que chama regular e o que a gente vai chamar de T3, né? Então, quando esse cara aqui, além de ser regular, ele for também Hausdorff,
Quando ele for regular e for também Hausdorff, a gente vai dizer que ele é T3. Agora sim tem uma relação de inclusão, né? Não é bem uma relação de inclusão porque esses caras não são conjuntos, né? Não existe o conjunto de todos os espaços topológicos, da mesma forma que não existe o conjunto de todos os conjuntos, né? Então, esses caras aqui, eles não são conjuntos. Mas eu vou escrever assim, com uma relação de inclusão. Se ele for T3, ou seja, se ele for regular e Hausdorff, ele vai ser Hausdorff, claro. Ele vai ser T1 e ele vai ser T0, né? Mas, claro, a gente não precisava, dá na mesma, assim já tá bom. Mas você não precisa verificar que ele é Hausdorff, né? O que a gente precisa para isso aqui implicar que seja Hausdorff é que ele seja T1, né? Se ele for T1, os conjuntos unitários são fechados e aí ele vai separar pontos, né? Então eu vou dar uma apagadinha aqui. Se ele for regular e for T1, ele vai ser T2, né? Então dá na mesma você exigir isso ou exigir aquilo. É a mesma coisa, né? Eu vou mostrar uma coisa um pouquinho mais forte, que é, em vez de eu verificar que ele é regular, basta eu verificar que ele é T0. Por que eu vou mostrar isso? Eu quero que você veja a importância da gente saber caracterizar as coisas de várias formas, né? Então o T0 a gente caracterizou assim, ó, dados dois pontos, certo? Então, com essa caracterização aqui de T0 fica fácil. Agora você tem um fechado que tem esse e não tem aquele. Se ele é regular, tem um aberto que contém esse, tem um aberto que contém esse ponto, e esses dois abertos não têm interseção, né? Então, se o aberto contém esse fechado todo, ele contém aquele pontinho ali, né? Certo? Então, T3, regular mais Hausdorff, ou regular mais T0. Basta que todos os pontos sejam distinguíveis, né? Bom, vamos passar para o próximo. Bom, e a gente vai dizer que um espaço topológico é normal quando dados dois fechados disjuntos, quaisquer, você conseguir uma vizinhança daquele fechado, uma vizinhança desse outro fechado, e essas vizinhanças não têm interseção, né? Ou seja, quando você conseguir abertos, né? Certo? Bom, eu queria ter falado um negócio sobre os espaços regulares, da mesma forma que eu fiz para o Hausdorff, né? Bom, isso aqui é o normal, depois eu vou voltar ainda para falar daquele negócio não. Mas esse aqui é o normal, certo? E de novo, dá a impressão que normal implica em Hausdorff, isso não é verdade, né? Dá a impressão que normal explica em regular, isso não é verdade. E com tudo que a gente fez, você vai ficar com a impressão que normal mais o T0 vai dar vai dar Hausdorff e vai dar regular. E eu acho que isso também não é verdade. Mas o T1 funciona, né? Se os conjuntos unitários forem fechados, então se ele for normal, ele vai ser regular, porque você pode substituir esse fechado por um unitário, pelo ponto. Ele vai ser Hausdorff, ele vai ser então T1 e ele vai ser T2, né? Então, normal mais Hausdorff ou normal mais T1, tanto faz. Eu acho que T1 até fica melhor, né? Mas o normal mais T1 implica em não, a gente vai chamar de T4, né? Essa numeração, antes tinha muita confusão, mas hoje em dia a gente faz assim, porque aí a gente tem sempre essa relação de inclusão, né? Aliás, não é muita inclusão, porque esses caras não são conjuntos, né? Bom, eu falei regular, normal, essas coisas, tudo usando vizinhanças e usando abertos. Eu queria falar também daquele outro jeito especial lá que eu gosto, né? Bom, o espaço C de Hausdorff, a gente já viu que pode ser descrito assim, né? A interseção de todas as vizinhanças fechadas de A dá só o A, né? Por que vizinhança fechada? Você tinha, para um outro ponto que não era o A, ele tinha um aberto, o complementar desse aberto era um fechado. Não só era um fechado, como era uma vizinhança fechada de A. Por que ele era uma vizinhança? Porque o A também tinha um aberto, que não tinha interseção com ele, ou seja, está contido no fechado, né? Então,
Você pegou o ponto A, qualquer ponto diferente de A, você conseguiu uma vizinhança fechada de A que não tinha, que o B não estava lá dentro, né? Ou seja, a interseção de todas elas não contém nenhum ponto além de A, né? Para o regular, a gente pode fazer a mesma coisa, só que em vez desse B aqui, eu vou usar um fechado também. Vai ficar meio bagunçado. Então, olha só, seguindo exatamente a mesma lógica, eu tenho um ponto qualquer e eu tenho um fechado. Eu vou fixar esse ponto A e qualquer ponto A que eu pegar, eu consigo um aberto que contém o A e eu consigo um aberto que contém esse F inteiro aí, certo? Consigo um aberto que contém o F. E eu vou pegar o complementar desse aberto. Então, o que eu vou ter é o seguinte, uma vizinhança, essa casinha azul aqui, uma vizinhança do ponto A. Por que uma vizinhança? Porque ele contém esse aberto ali, né? É uma vizinhança do ponto A que não tem interseção com aquele F. Tá, e daí, né? Esse F também eu vou pegar o complementar dele, certo? Então, em vez de eu pegar um conjunto fechado, eu vou pegar o complementar dele, que é um aberto. Então, olha só, vai ficando meio ruim o desenho, mas a gente começou com um ponto, o ponto A, e um fechado que não continha o ponto A, né? Pegando o complementar dele, na verdade a gente pegou o ponto A e um aberto qualquer que contém o ponto A. O que quer dizer isso? Uma vizinhança aberta de A, né? Então, o que eu consigo? Eu consigo, contido dentro dessa vizinhança aberta, uma vizinhança fechada, certo? Na verdade, então, se eu tenho um ponto A lá, para qualquer vizinhança de A, essa vizinhança contém um aberto e contém, então, uma vizinhança fechada de A. Então, uma família que todas as vizinhanças contenham desse cara. Como é que você chama essa família? Parece, para quem joga beisebol, né? Tem uma base, ó. Certo? Então, a nossa conclusão é isso aqui. O conjunto das vizinhanças fechadas forma uma base para as vizinhanças, certo? E daí, né? A gente vai ver, a gente ainda vai usar isso daí, certo? Eu queria mostrar, eu acho muito bacana esse jeito de falar de regularidade, né? O espaço ele é regular quando todo ponto tiver uma base de vizinhanças fechadas. É isso que é um espaço regular em termos de bases de vizinhanças, certo? A gente fica por aqui com essa explicação aí das definições e depois a gente mostra uma aplicação bacana desses axiomas de separação.